Olá e bem-vindos à mensagem desta semana. Estamos no processo de observar a verdade e vimos que a verdade bíblica é sobre Deus. Vimos também as ovelhas e os lobos e como nós somos frequentemente expostos a falsos ensinos. E hoje nós vamos ver como a cultura influencia a igreja e como somos frequentemente expostos a mentiras e aceitamos as mentiras em vez da verdade da palavra de Deus por causa da influência de nossas culturas sobre nós. Eu vou começar lendo de 1 Pedro capítulo 2, verso 9. E você é bem-vindo para ler junto quando aparecer na tela. Pedro fala para nós: mas vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, possessão especial de Deus, para que possam declarar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo, mas agora vocês são o povo de Deus. Antes vocês não receberam misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Versículo 11. Queridos amigos, exorto-vos, como estrangeiros e exilados, a absterem-se de desejos pecaminosos, que empreendem guerra contra vossas almas. Vivam uma vida tão boa entre os gentios que, embora eles os acusem de fazerem algo errado, eles possam ver suas boas ações e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Submetam-se, pelo amor de Deus, a toda a autoridade humana, seja o imperador como a autoridade suprema, ou aos governadores que são enviados por ele para punir aqueles que fazem o mal e elogiar os que fazem o que é certo. Pois esta é a vontade de Deus, que fazendo o bem, silenciem a conversa ignorante das pessoas tolas. Vivam como pessoas livres, mas não usem sua liberdade como encobrimento do mal. Vivam como servos de Deus. Mostrem o devido respeito a todos. Amem a família da fé. Temam a Deus. Honrem o imperador. Desde o início, a igreja pretendia ser uma sociedade alternativa. Uma cultura dentro de uma cultura. Uma comunidade que revelaria que existe uma maneira diferente de viver a vida. Uma comunidade com seu próprio código moral, seu próprio sistema de crenças e seus próprios rituais. Uma comunidade baseada no amor, verdade e justiça. Um santuário para forasteiros e estrangeiros. Pessoas não mais enraizadas no mundo e em seus padrões, mas pessoas que se tornaram cidadãos do céu. Pessoas que não se encaixam mais na sociedade de onde vieram. Eles esperam que o Salvador do céu venha buscá-los. Mas eles continuam a viver intencionalmente neste tempo e lugar para seu reino e seu nome. Eles continuam no mundo atual enquanto pertencem ao outro. Esta é uma comunidade, essa sociedade diferente, alternativa, que convida outros a se unirem a ela, que dizem: entre, você é bem-vindo aqui. E que grita: venha como você está. No entanto, não diz: fique como está. E também não diz: nós nos tornaremos como você para fazer você se sentir mais confortável. É o convite, é através da porta, do portão, e o portão é chamado Jesus. O convite para ingressar nessa sociedade alternativa requer fé em Cristo e pede às pessoas que abandonem sua cidadania do mundo para ingressar nesta sociedade alternativa. Ele pede que eles também se alinhem ao código moral, ao sistema de crenças, à visão de mundo e aos rituais dessa nova sociedade chamada Igreja. Nesta passagem, em 2 Pedro, encontramos Pedro nos dizendo como viver dentro da igreja e como a igreja deve parecer comparada à sociedade na qual está inserida. E basicamente, primeiro ele nos diz isso: nós somos povo de Deus.
Mas vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, possessão especial de Deus, para que possam declarar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram um povo, mas agora vocês são o povo de Deus. Antes vocês não receberam misericórdia, mas agora vocês receberam misericórdia. Ele está dizendo para essas pessoas: ouçam, vocês eram membros dessa sociedade que é vil e pecadora e que se opõe a Deus e às coisas de Deus. Mas Deus chamou vocês, Ele reuniu vocês como um povo chamado Igreja. Temos um objetivo que difere de todas as outras comunidades. Nós, em nossa essência, em nosso centro, existimos para declarar os louvores a Deus. Devemos viver de tal maneira que Deus seja honrado e glorificado. Vivemos vidas que são exemplos para os incrédulos. Mesmo se eles nos desprezam, e mesmo agora se mentem sobre nós, a Bíblia diz que um dia eles testemunharão diante de Deus sobre o nosso testemunho, e que o nosso testemunho era puro e eles o glorificarão por como vivemos. Veja o versículo 11. Queridos amigos, exorto-vos como estrangeiros e exilados, que abstenham-se de desejos pecaminosos, que empreendem guerra contra as vossas almas. Vivam uma vida tão boa entre os gentios que, embora eles os acusem de fazerem algo errado, eles possam ver suas boas ações e glorificarem a Deus no dia da visitação. Então, a comunidade, essa sociedade ao redor de nós, provavelmente mentirá sobre nós e nos acusará de estarmos errados e de estarmos cometendo erros. Quaisquer que sejam as escolhas que tomamos ou as escolhas que fazemos, são vistas como erradas para eles, porque eles não concordam com as conclusões a que chegamos. Eles não concordam com o ponto de vista que tomamos. Eles não concordam com o nosso mundo. Eles não concordam com o nosso código moral. Eles acreditam que está certo matar bebês nos ventres de suas mães. Eles acreditam em liberdade de identidade, que não há apenas homem ou mulher, mas todo tipo de combinações. Eles acreditam em todo tipo de coisas na igreja, ou na Bíblia, ou contra elas. Então, eles não gostam de quem nós somos, e eles não gostam do que dizemos, e eles nos acusam de estarmos errados. E esta acusão comumente acaba se transformando em violência, pode se tornar muito agressiva, pode ser verbal, de baixo calão, cheio de ódio. Veja, você não pode pensar que o mundo vai nos amar, nos aceitar, nos dar um acordo justo, nos endossar ou até dizer a verdade sobre nós. Enormes problemas surgem quando desejamos isso do mundo. Então, em algumas comunidades, devido à história dos cristãos vivendo sua fé, a cultura mudou para refletir alguns dos valores da igreja. E então houve um tempo em alguns lugares onde a cultura cristã era dominante. Mas a maioria dos lugares do mundo não. E mesmo naqueles lugares que costumavam dominar, hoje não mais. E nós apenas retornamos ao estágio muito parecido com os tempos da Bíblia. E às vezes pensamos que perdemos alguma coisa. Nós perdemos nosso poder. Sim, perdemos. Pode ser que tenha sido algo bom. Porque não estamos lá para as pessoas terem um cristianismo distante, de falsa aparência e fingido, porque a cultura exige isso. Mas nós temos que estar profundamente centrados na pessoa de Jesus Cristo, porque fomos salvos nesse sentido. Então o que vemos agora é como uma distinção, uma mudança, à medida que o mundo e a igreja se separam novamente, pois por um tempo estavam muito próximas uma das outras em muitos lugares, mas agora as fronteiras estão se afastando e está se tornando claro quem nós somos. Aqui está a igreja rodeada pela sociedade e nós temos que manter nossa identidade mesmo que vivamos nessas comunidades de infiéis. Por que esperaríamos que o mundo concordasse conosco? Quando tudo o que defendemos é contrário ao que eles acreditam ser o seu direito justo de viver suas formas de vida. Precisamos nos lembrar, em segundo lugar hoje, que nós vivemos em um mundo decadente.
O mundo é pecador. O mundo não está melhorando as pessoas. A igreja não é mais popular hoje do que quando começou. O mundo nos odeia. Eles também nos veem como forasteiros e estrangeiros. Eles nos veem como pessoas dispostas a destruir seu modo de vida. Eles nos veem como um ritual perigoso tentando roubar sua liberdade para pecar. Sim, o mundo nos vê como um ritual. Pare de pensar que podemos agradá-los. Eles nos veem como um povo estranho e atrasado, realmente estúpidos e não iluminados, não despertos, mas certamente não ligados. Eles exigem que mudemos para ser mais parecidos com eles. Então, o que o mundo quer da igreja? Se você permitir que o mundo diga o que a igreja deve ser, você vê isso nas notícias, nos programas de discussões. A única coisa que a igreja está fazendo é isso? Por que a igreja está fazendo aquilo? Vindo de pessoas que não estão na igreja, pessoas que não acreditam na Bíblia, nos dizendo como devemos ser. Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo, Jesus não faria isso? Mas eles nunca leram o que Jesus realmente disse, eles não têm ideia de quem ele é. Eles apenas têm uma impressão hollywoodiana de Jesus e aquela que eles imaginam em suas próprias mentes. O que o mundo quer da igreja? Ele requer que a religião, e não apenas a igreja, não seja ameaçadora. Você não tem permissão para impactá-lo. Deve ser seguro e barato. E amigável. Portanto, se eles se encontram de alguma forma em nosso mundo, eles assistem a um culto, logo tem que ser amigável. E, portanto, não devemos fazer nada que lhes seja estranho. Teremos que usar símbolos e ícones culturais e as coisas com as quais eles estão acostumados, que os faça sentirem confortáveis. O mundo quer que a igreja seja confortável. Nunca deve ser embaraçoso, portanto, sem rituais ou crenças estranhas. Eles não querem essas coisas sobre o sangue de Jesus. Sabemos o suficiente? Não vamos por aí. Quero dizer que é uma crença muito estranha sobre ritual de sangue. Isso é horrível. A ideia de que Deus mataria seu filho para salvar o mundo? Oh não, nós não gostamos disso, vamos tirar isso da nossa religião e então podemos gostar mais de você. Não, eles não vão. Eles apenas pedirão mais. Eles querem que a igreja atenda às suas necessidades. Ultraísmo, caridade. Assim, a igreja é uma organização de caridade. Deve estar cuidando dos pobres. Ou eles não precisam. E é isso que a igreja deve ser. Deveria cuidar dos pobres. Não estou dizendo que esse seja um papel que a igreja poderia ou deveria ter da perspectiva bíblica. Mas estou dizendo que é isso que o mundo espera de nós e deseja exclusivamente de nós. Eles querem que a igreja seja popular. Ela precisa de celebridades no comando. E isso requer que a igreja apoie as tendências atuais. Deve ser socialmente aceitável. Não fazer ondas. Não exigir nada. Nunca devemos alfinetar sua consciência. Eles querem que a igreja seja cinza. Não preto e branco. Sem cortes. Deve ser ambígua. Deve ser mística. Não deve ter absolutos. Deve incentivar a moralidade subjetiva. O que é bom para você é bom, e o que é bom para mim é bom. Não há um padrão, um conjunto de verdade, porque isso é ruim. É isso que o mundo quer. Então, eles incentivam a moralidade subjetiva. Ele precisa que a igreja seja divertida. Nada daquelas músicas chatas e antigas. Ela tem que ser super moderna para satisfazer o meu desejo de entretenimento. Então, se eu for à sua igreja, será que vai ter um bom show? Definitivamente exige que a igreja não tome posição moral. Sim, não precisamos que você nos diga o que fazer. Nós mesmos vamos decidir o que fazer. Exige que a igreja seja progressiva. Deve estar ligada. Deve incentivar agendas populares. Deve estar totalmente envolvida na justiça social. Agora, infelizmente, uma grande parte da igreja mudou para acomodar a cultura popular.
Mudou demais e de várias maneiras. Adotou essas demandas do mundo porque deseja agradar a sociedade. No mundo no qual nós vivemos, onde o que realmente importa são quantas pessoas te curtem no Facebook, quantas pessoas aprovam você, este mundo entrou na igreja. E queremos que o mundo nos respeite e nos ame, e nos forme e nos apoie. Queremos um acordo justo. Queremos fazer parte da sociedade. E, portanto, em muitos lugares a igreja dorme e se torna parte da cultura ao seu redor. Já não é uma sociedade alternativa, faz parte da sociedade. E não é mais a igreja no mundo, mas o mundo entrou na igreja. Você se lembra da história de Moisés, que subiu no monte e gastou tempo com Deus, e Deus deu a ele a lei? E ele então retorna cheio de Deus. E o que ele encontra? Ele encontra Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, e o povo de Israel dançando e adorando o bezerro de ouro. E então, enquanto Moisés estava ouvindo a Deus, Arão estava dando ouvidos ao povo. Eles demandaram um Deus tangível, um que eles pudessem ver, que pudessem criar por si mesmos e adorar. E temos duas vozes falando, a voz de Deus para Moisés e a voz do povo ou do diabo falando para Arão. E infelizmente Arão escolheu ouvir ao povo e não a Deus. E isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Temos aqueles na igreja desesperados tentando ouvir a voz de Deus e interpretá-la para nossos dias e vivê-la e ensiná-la e pregá-la e proclamá-la. Mas nós temos uma larga seção da igreja que está dando ouvidos ao povo. Mas não apenas ao povo da igreja, mas ao povo de fora da igreja. A cultura do dia, tentando se tornar aceitável, fazendo do cristianismo legal novamente. O que acontece quando os cristãos querem agradar a sociedade? Nós perdemos o nosso testemunho, nós perdemos nossa distinção, nos tornamos nada menos do que um clube social, um clube de debate filosófico. E em vez de a igreja influenciar o mundo começa a influenciar a igreja. E antes que você perceba que o mundo está na igreja, o mundo toma conta da igreja. Nosso sal e a nossa luz ficam apagados e insípidos. Nos tornamos como o mundo e não podemos mais dizer que somos uma sociedade alternativa. Não podemos dizer às pessoas, você está tão preso ao mundo e isso é pecado e isso é ódio. Vem viver conosco, vem com a gente e mostraremos uma maneira diferente de viver, porque não há mais diferença. E assim nos afastamos da verdade de Deus. E então, como esperamos suas bênçãos? Todos nós nos tornamos algo que não somos. E por causa do que estamos fazendo, acabamos com perspectivas erradas da palavra, da igreja e de nossa tarefa na terra. A grande comissão desaparece e o que queremos fazer é construir grandes igrejas, ter sucesso. E então o que está entrando na igreja são coisas como um amplo modelo de plantação de igrejas atraentes, onde a ideia é que devemos atrair as pessoas para a igreja fazendo as coisas que elas gostam ou que as impressiona. Isso não é evangelismo, é marketing. É dar às pessoas o que elas querem. Não se está fazendo o que Deus requer. E muitas vezes você acaba com a igreja que é assim. Pode ser divertida, a máquina de fumaça pode ser esmagadora, o som, as luzes, as multidões, mas isso está longe do que Deus quer. Não é mais uma situação alternativa. Fora disso, é apenas uma noite de domingo. E, portanto, precisamos tentar voltar a entender o que é a igreja e o que Deus deseja de nós.
e se tornar essa comunidade de amor baseada na verdade, vivendo em retidão. Ou então estamos prontos para o desastre. A segunda coisa ruim que acontece é que acabamos em um cristianismo progressivo, enquanto a cultura de hoje nos influencia. O pecado não é mais pecado. Esse tipo de cristianismo acredita na ideia de que o pecado, sendo pessoal, é errada. Pecado é sistêmico. Está em todos os sistemas, então temos que atacar e destruir os sistemas. Seja o sistema econômico, você pode chamar de capitalismo se quiser, temos que derrubá-lo, pois é lá que o pecado está. O pecado está no sistema, ou o sistema social do governo, ou sistemas sociais ao redor de nós, ou o sistema da moralidade. Mas isso é sistêmico. E se você quiser atacar, pode ser o racismo, pode ser a orientação sexual, seja o que for, a área que a sociedade decide para hoje, este é o pecado de hoje. Isto é sistêmico e nós atacamos e destruímos e derrubamos, fazemos tudo o que tiver que ser feito com isso e ficaremos bem. Então derrubamos a história, derrubamos todos, cancelamos qualquer coisa e qualquer um que se encaixa nessa imagem de pecado sistêmico, e o mundo será um lugar melhor. Então o foco é transferido para a injustiça social. Então se volta para a orientação sexual. E então foca em direitos humanos. Todas essas coisas têm seu lugar. Mas esta não é a questão central do nosso tempo. Então, se a igreja focar nessas coisas, ela irá se perder. De fato, a questão real é o pecado pessoal. Quando as pessoas mudam, então o sistema também irá mudar. Mas você ataca o pecado sistêmico sem se dirigir ao indivíduo. É uma distração do diabo. As pessoas não serão salvas desta forma, as pessoas não irão mudar, não haverá restauração e não haverá transformação. E o cristianismo progressivo não é de fato cristianismo. É de fato apenas cultura dentro da igreja. É de fato apenas modismo dentro da igreja. É de fato apenas o mundo dentro da igreja. Existem muitas outras áreas nas quais a cultura tem influenciado a igreja. Tem influenciado nossos rituais, nossas metodologias e nossa fé. E o que realmente é requisitado hoje é um retorno às Escrituras, retorno aos caminhos de Deus, retorno à verdade, retorno ao entendimento e conhecimento da Palavra de Deus, e entendendo e conhecendo o próprio Deus. Então deixe-me desafiar você hoje, simples assim. Não deixe que a cultura determine quem você é. Como indivíduo, expresse sua liberdade em Cristo, para ser diferente da cultura. Não seja varrido para dentro do último movimento político, pois esta é uma outra área onde a cultura influencia a igreja, onde a política está dominando a igreja. Eu te desafio a voltar para a fé. Fazer de Jesus o centro do seu ser, da sua mente, da sua fé, do seu sistema de crenças, da sua visão de mundo. E embasar o que você vive, o que você diz e o que você faz na Palavra de Deus. E fazer escolhas que possam fazer de você impopular, mas estando disposto a defender Jesus. Estando disposto a ser diferente. Estando disposto a ser um cristão. Não uma pessoa mundana mascarada como um cristão. É tempo de se arrepender dessas coisas. Nós precisamos embasar nossas vidas, nossa fé e nosso estilo de vida na revelação de Deus e não no mundo. A igreja deveria ser diferente. Nunca seremos populares e aceitáveis para a cultura que nos rodeia. Qualquer tentativa de ser parecida terminará em uma negação da verdade de Deus e na aceitação das mentiras do mundo. Então vamos voltar para a Palavra de Deus. Fale a verdade em amor.
e deixe que a igreja seja a igreja. Deus te abençoe. Vamos orar juntos. Pai, nos ajude a ser a igreja que o Senhor sonhou que fôssemos, que o Senhor planejou que fôssemos, que o Senhor deseja que sejamos, e nos ajude a ser uma forma alternativa de vida. Nos ajude a sermos capazes de nos posicionar contra as pressões que a sociedade coloca sobre nós para acreditarmos em todos os tipos de inverdades. Senhor, guarde-nos na Tua palavra, que o Espírito Santo revele a verdade para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, aguarde mais um momento, nós vamos te mostrar um vídeo curto sobre o trabalho dos Harvesters. Obrigado por partilhar conosco hoje, Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Is a call to all Christians worldwide to take the gospel to places where Christ is unknown, as every person on earth needs to hear the good news. In Southeast Asia, there are 667 million people without access to this gospel, with thousands of villages still waiting to hear about Jesus, and will continue to wait unless we do something. The tiny Christian minority in this region is overshadowed by other major religions such as Buddhism and Islam. And the strong ties between culture and religion, combined with the restrictions on direct evangelism, makes it very difficult to share the gospel of Christ. And yet, God is working in new ways to spread His word here, even to the unreached villages. Some countries have seen a growing number of believers. However, this growth is still concerning with the reality that there are still millions of people who will die and not hear the gospel. Many of these brothers and sisters who remain faithful, they continue to face strong opposition from government and locals who face harassment and different levels of persecution. But despite this, many indigenous Christian leaders who are moved by the Holy Spirit are longing to follow Jesus' command to go and take the gospel to remote, unreached villages in their countries, to make disciples and start new churches. And so this brings about an enormous need for trained church leaders, as thousands of rural congregations, they languish without adequate leadership, falling into unbiblical teaching and moral failure. And so Harvesters Ministry's mission is to see local leaders empowered and equipped with study material in their local language, and to see them mobilized to help transform lives and communities through God's Word, as they evangelize and unite these new believers in a new church, disciple them, and over a period of time choose and train a student pastor who will eventually lead a church and will over time plant a new church itself. These new self-sustaining churches, they fellowship with local leaders to ensure ongoing support for new believers to continue spiritual growth. And so planting churches is commonly cited as being the most effective way to advance the gospel amongst the people in Southeast Asia. It is for this simple reason why church planting and engaging the unreached goes hand in hand. There is therefore an urgency to plant as many viable churches which will grow in numbers and in spiritual maturity through transformational discipleship for all those reached with the gospel. And so some of us are called to pray, and some of us are called to give, and some are called to go. And so the question is, how would you like to be involved in God's mission to take the gospel to places where Christ is unknown, and to see villages reached with the gospel which never had a chance to hear, and to see lives transformed? And so may you be blessed as a fellow worker in God's kingdom.